Olá, pessoal. Então vamos agora iniciar o nosso estudo dos algoritmos em pesquisa operacional. Então, inicialmente, vamos aqui para uma apresentação sobre grafos e, como o próprio título consta, uma apresentação informal. A ideia aqui é definir grafos de uma maneira informal, mas que viabilize o entendimento dos algoritmos que estudaremos aqui ao longo da disciplina. Então, o que nós podemos dizer, de maneira informal, é que um grafo ele é composto basicamente por dois conjuntos. Nós temos um conjunto de vértices e outro conjunto de arestas. Os vértices são esses pontos que nós temos aqui. O 1, o 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E esses vértices são conectados por arestas. Então, temos uma aresta que liga o ponto 1 ao ponto 4, uma aresta que liga o ponto 1 ao ponto 3, outra que liga o 2 ao 4 e assim por diante. Então, isso nos fornece uma primeira ideia de definição para os dois conjuntos. E nós temos que o conjunto dos vértices, o conjunto V, neste exemplo, é dado pelos pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Um outro nome um pouco mais formal para chamarmos os vértices são os nós. Então, quando falamos vértices ou nós, estamos falando a mesma coisa aqui dentro do que estudaremos em grafos. E daí nós temos o conjunto das arestas, que são essas ligações entre os vértices, as ligações entre os nós. Temos a aresta 1, 3, como dito anteriormente, a aresta 1, 4, 2, 4, 2, 6 e assim por diante. Então, esse conjunto E é o conjunto das nossas arestas. O E aparece ali como a letra, no fato de aparecer a letra E, vem lá do inglês de edge, para referenciar arestas. E daí agora, indo um pouco mais formal, nós podemos dizer que um grafo não orientado G, e aqui esse termo não orientado, que não tinha aparecido antes, é porque cada uma dessas ligações entre os vértices não tem orientação. Não é uma ligação do 3 para o 5 sem ter a ligação do 5 para o 3. Aqui nós temos os dois sendo conectados, de maneira que é não orientado. O que importa aqui é que os vértices 3 e 5 estão conectados entre eles. Então, temos conexão tanto do 3 para o 5, como do 5 para o 3. Indo um pouco além, em termos de conceitos aqui, se nós tivéssemos o orientado, teria aqui uma setinha, às vezes indicando que é do 3 para o 5, ou uma outra setinha indicando que é do 5 para o 3. E daí, no lugar de chamar de aresta, seria chamado de arco. Mas, voltando aqui a essa situação de momento, então esse grafo não orientado, não tem direção, tem sentido ali nessas nossas setas, é um par, e esse par é um par V e E. Relembrando, são dois conjuntos. V, um conjunto finito, no qual os elementos são denominados vértices, e E é um conjunto que é um subconjunto da cardinalidade de V com V. Ou seja, se nós tivéssemos todas as ligações possíveis entre os vértices, teríamos a ligação do 1, 2, com 1, 3, com 1, 4, com 1, 5 e assim por diante. Mas nós podemos ver que a ligação do 1 com o 2 ela não existe aqui de forma direta, assim como não existe do 1 com o 5, do 1 com o 6 e do 1 com o 7. Dessa forma, esse nosso conjunto E de arestas, ele é um subconjunto deste conjunto que seria o do V com V. Então, isso daqui nós temos uma nossa primeira definição sobre grafos. E na sequência, o que nós estudaremos é a parte de árvores. Árvores uma árvore pode ser definida como um grafo conexo que não possui ciclos. Então, pegando aqui aquele mesmo grafo que nós tínhamos lá anteriormente, agora considerando essas arestas aqui em verde. O que nós temos, considerando essas arestas aqui em verdes, é que esse grafo com o conjunto das arestas em verdes, ele é conexo. O que significa ser conexo?
que de qualquer ponto é possível estabelecer um caminho aqui até qualquer ponto. Se nós quisermos sair do ponto 5, nós podemos ir para o 7, do 7 para o 4, 4 para o 6 e 6 para o 2. Da mesma forma, se quisermos ir do 3 até o 1, podemos ir do 3 para o 4, 4 para o 1. E não possui qualquer ciclo. Se eu saio do ponto 7 para o ponto 4, por exemplo, eu não consigo fazer uma outra sequência de pontos visitados de forma que retorne ao ponto 7, sem ser passando por onde já tinha passado. Ou seja, não podemos fazer aqui, se vamos do 7 para o 4, não será permitido voltar do 4 para o 7. Então, não tem um ciclo, por exemplo, do 7 para o 4, 4 para o 6 e 6 para o 7. Então, essa aqui é a definição de árvore. E agora, voltando um pouco mais nas definições de grafos, a cada aresta, exímio, pertencente àquele conjunto de arestas, pode ser associado um peso ou um custo chamado ali de CE, ou seja, o custo da aresta. Se nós tivermos aqui, por exemplo, o C56, ou seja, o custo da aresta 56, ele é igual a 7. E daí, dessa forma, se nós pensarmos em termos de definir uma árvore, esse grafo, o que nós podemos pensar é definir uma árvore tal que essa árvore tenha o custo mínimo. E este é o problema da mínima arborescência, que estudaremos com mais detalhe aqui ao longo dessas videoaulas. Então, muito obrigado pela atenção até o momento e até a próxima videoaula.